Olá, eu sou a professora Bruna Nicoleto Guerchi, professora do curso de nutrição da UX e integrante do NAPSE, Núcleo de Apoio à Pesquisa Científica do Hospital Geral de Caxias do Sul. Esse vídeo vai auxiliar a uma leitura dinâmica de artigos científicos. Quando a gente está fazendo uma redação de um trabalho, de um projeto de pesquisa, a gente se depara com vários artigos de vários assuntos. E quais são os principais artigos que a gente tem que fazer uma leitura mais aprofundada? Como que a gente faz essa identificação se é realmente um artigo bom, se é um artigo que responde à nossa dúvida, que é útil realmente na minha redação desse projeto de pesquisa ou desse artigo que eu estou envolvido? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui um artigo como modelo e auxiliar nessa leitura dinâmica. Esse trabalho que eu estou projetando aqui para vocês é um trabalho que foi publicado com origem num trabalho de conclusão de curso, em vínculo também com outras parcerias, tá? Ele trata, então, da progranulina plasmática, né, em pacientes obesos antes e após a cirurgia bariátrica em Y de Hooks, né, um estudo longitudinal. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o título e entender o que esse título está nos dizendo, né? Qual é o tipo de estudo, o que se refere a isso. Então, isso já vai nos dar um norte se faz sentido a gente avançar nesse tipo de estudo ou não, tá? Geralmente, essa leitura do título a gente vai fazer lá na base de dados mesmo, né? Então, no PubMed, Cielo, enfim. Feito isso, a gente vai para o resumo, né? Então, aqui no resumo, a gente já vai entender um pouco se é um artigo original, se é uma revisão narrativa ou se é uma revisão sistemática, né? E entender um pouquinho desses delineamentos. Aqui, né, a gente tem introdução, né, uma parte introdutória, então um breve background sobre o que existe sobre o tema, né? Aqui uma parte de objetivo, e esse objetivo ele vai ser bem importante da gente observar, porque esse objetivo é realmente o que o artigo se propôs a responder, tá? Então aqui a gente já vê que foi os níveis de progranulina antes e 6 meses após a cirurgia bariátrica. Essa revista ainda separa aqui por cenário, né, metodologia, resultados e conclusões. Então aqui a gente vai ler todo o resumo com bastante cautela, né, entender, porque ele vai ser a capa do nosso trabalho, né? Então, como a gente escolhe um livro para ler, aqui a gente vai observar o resumo, se faz sentido a gente avançar na leitura deste, entre aspas, livro. Então, aqui a gente vai ler a metodologia, vai ler os resultados e as conclusões. Beleza. Digamos que é um artigo que me interessa, eu vou avançar nessa leitura. Quando eu venho para a estrutura aqui na íntegra desse trabalho, eu vou ter, então, uma introdução, depois eu tenho a parte de metodologia e depois eu vou ter os resultados e a conclusão, discussão e conclusão, né? A introdução, ela é importante? Ela é, mas a introdução, ela justamente serve para introduzir o assunto, para dizer sobre aonde estava a literatura até este trabalho chegar. Então, quando os autores escrevem esse trabalho, né, eles dão um norte sobre a progranulina, sobre a cirurgia bariátrica, para chegar efetivamente no objetivo do estudo. Geralmente, o objetivo do estudo, ele está no último parágrafo da introdução do artigo. Então, aqui a gente vai ter, né, o objetivo deste estudo. Bom, confere com o que eu li anteriormente, faz sentido eu continuar a leitura? Beleza. Para onde eu vou? Vou para a metodologia. Então, a metodologia é uma seção do artigo que a gente lê com bastante cautela. A introdução, o foco principal, geralmente vai ficar lá no nosso objetivo, que é o último parágrafo da introdução. Então, abri o artigo, li o resumo, vou lá para o último parágrafo da introdução, leio para ver se realmente bate com o meu interesse, e aí, se positivo, eu vou seguir adiante. Então, vejo a parte de metodologia. Metodologia, geralmente, a gente tem que ver inteirinha, né? Porque se é um artigo que nos interessa, a gente tem que entender como é que ele foi feito, para ver se faz sentido, se ele foi feito adequadamente, se ele tem alguns vieses ou não, né? Para a gente poder entender efetivamente o que os autores fizeram. Quando a gente lê toda essa metodologia, a gente já fica esperando o que vai vir de resultado, tá? E aí, a gente vai, então, aqui para os resultados, tá? Então, análise estatística, resultados. O texto dos resultados, ele geralmente não é tão relevante quanto as tabelas,
Geralmente, um bom artigo, quando a gente tem a tabela bem desenhada ou imagens, né, as figuras do artigo bem descritas, geralmente o texto ele serve para complementar essas imagens. Então, a partir do momento que a gente leu toda essa metodologia e entendeu o que os autores fizeram, é muito provável que quando a gente vá aqui para os resultados e encontramos uma tabela, quando a gente volta para essa tabela, né, então a gente, para esses resultados, a gente vê essa tabela, a gente tende a conseguir fazer essa leitura dos resultados. Então, aqui a gente vai ter que interpretar a tabela, né? Então, a gente vai ver aqui as variáveis, o momento basal, 6 meses após cirurgia bariátrica, o valor de P. E aqui, né, a gente vai identificar, então, por exemplo, peso, IMC, circunferência abdominal. A gente já consegue entender que isso é um comparativo entre o momento basal e os 6 meses pós cirurgia bariátrica dessas variáveis. E aqui a gente já consegue ver quais tiveram diferenças significativas ou não. Não necessariamente eu preciso ler o texto, né, sobre isso para entender o que está descrito aqui na tabela. Então, por isso que a leitura dinâmica, a partir dos métodos, é interessante nos resultados a gente identificar as tabelas e as figuras, tá? Da mesma forma, aqui eu tenho mais uma figura, né, que trata dos níveis de progranulina antes e 6 meses após a cirurgia bariátrica. Então, aqui a gente já consegue identificar, né, essa mudança, tá? Claro que o texto vai complementar essas figuras, essas tabelas. Então, muitas vezes a gente, né, vai passar o olho aqui e vai ver, a tabela 1 está sendo descrito aqui. O que eu quero ver da tabela 1? Já vou aqui dar, né, uma olhada mais dinâmica, tá? Então, geralmente, quando a gente lê objetivo, métodos bem descritos e identifica as tabelas e figuras dos resultados, a gente consegue fazer uma leitura dinâmica mais sucinta para entender o que o artigo fez efetivamente. Tendo, né, interesse nisso que o artigo fez, a discussão ela vai trazer justamente a análise desses dados, né, a partir dessa visão dos autores. Então, eles vão trazer outras evidências para justificar, para levantar hipóteses, para comparar dados, né, com outros disponíveis na literatura sobre o que eles encontraram neste artigo. Então, se for um artigo realmente de interesse para eu me aprofundar, essa discussão ela vai ser sim muito válida para complementar isso, mas ela é um terceiro passo dessa análise, tá? Né, para entender essa discussão. E claro, a conclusão vai ser interessante, né, para a gente poder fechar esse entendimento, mas muito provavelmente quando a gente lê metodologia e resultados e a gente está entendendo esses resultados, a gente já deveria chegar na conclusão que os autores chegaram, tá? E aí, claro, a discussão ela vai fazer todo um caminho para que essa conclusão faça sentido. Então, claro que é interessante também, né, a gente definindo que é um artigo interessante, aprofundar a leitura dele completo, né? Mas esses pontos, eles são pontos chaves que podem auxiliar na leitura do artigo, né, num primeiro momento. Espero que tenha ajudado.